E aí, moçada, tudo bem? Vamos para a nossa aula Enem? Vamos gabaritar a geografia na prova do Enem? Pois é, hoje nós vamos estar vendo a aula número 6. Não esqueça que eu falei para vocês seguirem a sequência dessas aulas, certo? Até mesmo para você ter uma continuidade do conteúdo. Algumas aulas eu vou estar disponibilizando fora dessa numeração, não tem problema. Significa que essas aulas você pode estar assistindo porque ela complementa algum assunto que nós já vimos, ok? Não esqueça, inscreva no meu canal para você estar acompanhando toda semana essas aulas, ok? Bom, se você está assistindo as minhas aulas, você já deve ter visto que nós já tivemos algumas aulas falando sobre formações vegetais, biogeografia mundial e hoje do Brasil, ok? Bom, nós vimos, primeiro eu dei características gerais da biogeografia, né? Coloquei para vocês características das plantas, como que elas se classificam em relação à folha, em relação às suas características de luminosidade, de umidade, de raiz. E isso é bastante importante para, se você não assistiu, seria interessante você assistir primeiro essa aula de biogeografia para até mesmo facilitar você entender algumas coisas que eu vou falar aqui, porque eu já expliquei anteriormente, ok? Então essas características da vegetação, ela vai ser extremamente importante para a gente falar da vegetação brasileira, ok? Bom, vocês sabem, nós já falamos sobre isso, que o Brasil é um país muito extenso, um país com dimensões continentais, ok? Como o Brasil tem uma extensão muito grande e uma diversidade climática, e você deve ter visto isso também, que nós já tivemos essa aula, automaticamente o Brasil vai ter diversos biomas, diversas vegetações com características muitas vezes bem diferentes. Algumas se assemelham, outras são bem diferentes. Tá? Então nós temos desde formações florestais, formações arbóreas, formações herbáceas e formações complexas. Nós temos diversas formações, diversos estratos no Brasil, tá? Hoje, nesta aula, tá, de número 6, nós vamos falar apenas das formações florestais. Nós vamos falar das 4 matas e florestas que nós temos no Brasil. E na próxima aula, na aula de número 7, nós vamos dar continuidade às outras formações vegetais do Brasil, ok? Então vamos lá comigo? Vamos relembrar? Você sabe que toda vez que você fala em vegetação, tá? Primeira coisa que facilita você entender. A hora que você vai ter que saber as suas características, como que aquela vegetação ela é interessante você saber a localização, aonde ela aparece, tá? Em que lugar do Brasil ou do mundo, porque aonde ela aparecer vai, de certa forma, determinar qual é o tipo climático da região. E aí, dependendo desse clima em relação à temperatura, luminosidade, pluviosidade, você vai ter aquela vegetação adaptada àquela característica climática, ok? Perceba que eu coloquei das 4 matas e florestas, nós vamos estar falando de cada uma delas. Eu vou estar falando do que? Aqui, ó, para você acompanhar. Aonde aparece a localização. Segundo, qual é o clima predominante aonde essa vegetação aparece e as principais características. Então, perceba que eu estou seguindo essa mesma sequência, certo? Para as 4 matas e florestas, onde nós vamos estar falando, então, a localização, o clima e, no caso, as suas principais características. Tranquilo? Bom, das grandes florestas brasileiras, nós temos, na verdade, 2 grandes florestas e bem marcantes no Brasil. Nós temos a floresta amazônica e nós temos também a Mata Atlântica. Apesar delas estarem, né, em posições opostas aqui na nossa aula, no nosso quadro, elas têm características que se assemelham muito, tá? Elas não são iguais, mas elas têm características semelhantes porque as características de clima em relação à temperatura e umidade são parecidas, não são iguais, nada é igual. É parecido. Aí as características elas se assemelham. Diferente quando você fala, por exemplo, da Mata dos Pinhais ou a Mata das Araucárias, certo? Que é uma vegetação importante para o sul do Brasil, certo? Mas ela é adaptada a uma condição climática bem diferenciada do país. E aí nós temos uma outra mata, que é a Mata dos Cocais, que ela é considerada uma vegetação de transição. Ela acaba sendo uma mistura de várias características da região, porque ela está numa região de transição climática, ok? Então nós temos no Brasil
quatro matas e florestas, ok? Se ela é uma formação florestal, quer dizer que ela tem uma formação arbórea. Olha, o que é uma formação arbórea? Quer dizer que vai predominar árvores de grande porte. Isso não significa que eu não tenho uma vegetação ou rasteira ou de menor porte, mas a forma, né, o extrato predominante seria a arbórea, ou seja, as árvores de grande porte, ok? Então vamos começar, pessoal, pela floresta amazônica. Então vamos lá? Floresta amazônica, quais são os nomes que ela pode receber? Além de floresta amazônica, floresta equatorial latifoliada. Sim, floresta equatorial latifoliada. Segundo, também pode ser chamada de Ileia amazônica, Ileia com H, Ileia amazônica, certo? Como também é uma expressão, mas você pode ver de repente alguma questão, ela ficou popularmente conhecida também, né, por inferno verde. Mas assim, quando você fala em floresta equatorial latifoliada, você tem diversas florestas equatoriais na Terra, na região equatorial. E nós já vimos por quê? Porque essa região equatorial é uma região que chove muito. Então essas florestas, elas têm características muito semelhantes. Mas dentro dessas florestas equatoriais, o grande destaque no planeta é a floresta amazônica. Primeiro, é uma floresta exclusivamente brasileira? Não, não é exclusivamente brasileira. Na verdade, ela abrange diversos países que fazem fronteira com o Brasil. Ora, que países que têm também presença de floresta amazônica? Eu tenho a Bolívia, tá? Nós temos o Peru, o Equador, apesar de não fazer fronteira com o Brasil, também tem a floresta amazônica no Equador. Nós temos a Colômbia, a Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então, aquilo que eu sempre falo, se você pegar todos os países da América do Sul, os únicos que não tem nada a ver com floresta amazônica seria Paraguai, o Uruguai, a Argentina e o Chile. Tirou esses quatro, todos os restos, todos os outros vão ter ou uma grande ou uma pequena área de floresta amazônica. Porém, a maior área, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados dessa floresta, está em território brasileiro, ok? Por isso que nós vamos ver, que mais pra frente a gente vai estar falando sobre isso, a parte da floresta amazônica que abrange o território brasileiro, nós chamamos de Amazônia Legal, tá? Então, quando você ouvir essa expressãozinha aqui, ó, Amazônia Legal, significa que você está se referindo à parte do território brasileiro que possui grandes ou pequenas áreas de floresta amazônica. Então não esqueça, não é uma floresta exclusivamente brasileira, ok? Mas predominantemente ela está em território brasileiro. Bom, como é essa floresta? Ela está localizada, primeiro onde que ela está localizada, né? Então vamos colocar aqui, ó, ela está localizada na região norte do país. Quando você fala região norte, eu tô falando dos estados do norte, tá? Como Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre, Tocantins. E extrapola também a região norte, porque a floresta amazônica aparece também no norte do Mato Grosso e também em parte do oeste do Maranhão, né? Então, quando você fala de maneira geral da floresta amazônica região norte, a primeira coisa que você tem que lembrar é o clima. Você lembra? Nós já vimos isso. Qual é o clima que aparece predominantemente no norte do Brasil ou na região da Amazônia? Lembra? É a região que está na linha do Equador. Então, o clima que vai aparecer ali, ó, o clima será o clima equatorial. Quando eu falo que o clima é equatorial, você tem que lembrar como que é o equatorial? Quente, região do Equador, e úmido porque está na região de encontro dos ventos alísios, região ciclonal, de área de convergência dos ventos, certo? Então é uma região que faz muito calor e é uma região que chove muito. Ora, por ela estar nesta região aqui, ó, de clima equatorial, pessoal, ela vai ter características de se adaptar a essa condição. A isso aqui eu vou relacionar com aquela aula que você deve ter assistido de biogeografia. Ora, quais são essas características? Então, primeiro, floresta amazônica é uma vegetação densa, fechada. Como assim?
Se você sobrevoar a região, você não consegue visualizar o solo. De tão densa, as copas, elas se entrelaçam de tal maneira que ela dificulta até mesmo a penetração da luz solar. Por isso que é uma vegetação que ela é adaptada a um ambiente úmido e sombreado, né? Úmido, então se ela é adaptada a uma área úmida, ela vai ser uma vegetação higrófila. Você deve estar lembrado, se você não assistiu essa aula, volta lá e assiste essa aula de biogeografia, que é a aula número 4, ok? Olha só, ela é higrófila. O que ela é higrófila? É uma vegetação adaptada a um ambiente úmido, não alagado, não é hidrófila, é higrófila, então adaptada a um ambiente úmido, ok? Como as copas geralmente elas entrelaçam, as espécies de menor porte ela não consegue receber diretamente a luz solar. Então são espécies que elas são adaptadas a um ambiente quente, mas um ambiente sombreado. Por isso que elas também são chamadas de vegetação ombrófila. Ora, o que é uma vegetação ombrófila? Uma vegetação adaptada a um ambiente sombreado. Ela gosta de um lugar quente, mas não tão de luz direta, mas sim de um ambiente sombreado. Ok? Bom, como é uma vegetação que tem uma diversidade de espécies, tanto da fauna como da flora, imensa, nós falamos que a floresta amazônica ela é uma vegetação heterogênea. Ora, o que é uma vegetação heterogênea? Diversificada. Existem diversas espécies, não só de animais, como de vegetais. Hoje, nós podemos dizer que a floresta amazônica é a maior floresta em biodiversidade do mundo. Cuidado com uma coisa, hein? Tem muitas coisas que falam da floresta amazônica que é falsa. Tipo, a floresta amazônica é a maior floresta do mundo? Não, a maior floresta chama-se taiga siberiana. Mas se eu falar, a floresta amazônica ela é a maior floresta tropical do mundo? Ok, perfeito. Tá? Ela é o pulmão do mundo. Nunca! A floresta amazônica não é o pulmão do mundo, pelo amor de Deus. É lógico que ela produz oxigênio, né? Toda a vegetação faz a troca do CO2 pelo oxigênio, mas o seu próprio ecossistema consome. Mas ela é a de maior biodiversidade do mundo, ok? Extremamente importante para a umidade, não só da região norte, como de boa parte do Brasil, pela presença dos chamados rios voadores, que depois eu vou falar sobre isso, ok? Também é uma vegetação perene. Ora, o que é uma vegetação perene? Você não vai encontrar espécies da Amazônia, certo? Que você vai ter uma época do ano que as folhas ficam secas e caem. Por quê? Porque como chove o ano inteiro, as folhas vão ficar verdes o ano inteiro. Então elas são chamadas de perennifólias, folhas verdes durante o ano inteiro, porque ela não tem período de seca. E também ela é uma vegetação latifoliada. Ora, o que é uma vegetação latifoliada? Nós já vimos também. Foliada é folha, late é larga, larga e fina. Significa que se a floresta amazônica ela é uma vegetação latifoliada, o que você vai deduzir? Bom, se ela é latifoliada, quer dizer que a planta transpira muito. Se ela transpira muito, porque as folhas são finas, espessuras são finas, significa que ela não tem que reter água. Se ela não tem que reter água, significa que o clima da região é um clima úmido, ok? Então essas são as características principais da floresta amazônica. Vamos para o extremo? Vamos para a Mata Atlântica? A Mata Atlântica, né, também chamada de mata tropical latifoliada, certo? Essa mata é aquela mata que aparecia ou aparece em algumas áreas ainda no litoral brasileiro. É essa mata que os portugueses chegaram, que começaram a extrair o pau-brasil. Vai ser essa mata que os portugueses vão retirar para plantar cana e depois essa mata, né, vai sendo retirada e hoje, de todos os biomas brasileiros, o bioma mais devastado do Brasil é a Mata Atlântica, seguida do nosso Cerrado, ok? Ora, aonde que aparecia a Mata Atlântica? A vegetação original. Então, ela aparecia ao longo do litoral.
Mas o litoral da onde? Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Gente, ela se estendia por todo o litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Se você imaginar aqui, ó, Brasil, aqui, ó, ela começava desde aqui até o Rio Grande do Sul. Ela pegava toda essa área no litoral, inclusive indo mais para o interior da região sudeste, onde pelo menos 90% do estado de São Paulo era coberto pela Mata Atlântica, ok? E hoje a gente tem em torno de 10%, algumas regiões menos de 10%, né? Por quê? Porque é o bioma que mais foi devastado até hoje no Brasil, desde o processo da ocupação. Em outro momento nós vamos falar dos desmatamentos, ok? Bom, que clima que aparece nessa região? Então, nessa região, eu vou ter que tipo de clima? Eu vou ter, basicamente, clima tropical. Então, é quente. E ele vai ser de um clima tropical úmido a clima tropical de altitude. Certo? Por quê? Porque essa mata, ela aparece em áreas de serras. E áreas de serra é clima tropical de altitude. O que significa? Que essa mata, ela se adaptou a uma variedade climática, uma variedade de temperatura, de pluviosidade que aparecia em toda essa região onde ela era presente, certo? Por isso que as características da Mata Atlântica vão ser semelhantes à da floresta amazônica. Você quer ver? Como que era a vegetação? Porque hoje quase não existe mais, era a vegetação original. Então, primeiro, ela é densa, fechada, ok? Nas áreas de Mata Atlântica, você não consegue visualizar o solo, onde ela foi preservada, lógico, né? Ela é uma vegetação latifoliada. Ora, por que latifoliada? Porque ela é adaptada a um ambiente bastante úmido, ok? É uma região que chove muito no litoral. Então, são espécies adaptadas ao quê? A um clima mais úmido. Também é uma vegetação heterogênea. Detalhe importante, se você não saber, fique sabendo. A Mata Atlântica, ela era muito mais rica em biodiversidade do que a floresta amazônica. Hoje você fala que a floresta amazônica é a maior em biodiversidade do mundo. Hoje, porque essa quase não existe mais nada. Ok? Mas se você comparar a vegetação originalmente falando, a Mata Atlântica ela era muito mais rica em biodiversidade do que a floresta amazônica. Sabe por quê? Porque era uma vegetação que ela tinha que aparecer em todas as faixas do litoral, desde lá do Nordeste até o Sul. Então ela teve que se adaptar a uma variação de temperatura, de chuva, diferente de uma região equatorial que é a mesma característica o ano inteiro. Hoje, como essa vegetação praticamente quase não existe mais, certo? Pelo menos mais de 80% foi devastada, a gente considera a floresta amazônica como mais rica em biodiversidade, ok? Também é uma vegetação perennifole, certo? Ou seja, ela não vai perder as folhas na época de seca, porque não tem longos períodos de seca. E também ela será uma vegetação higrófila. Significa que se você olhar as características aqui e as características aqui, elas são iguais. Ué, mas quer dizer que a floresta amazônica é igual à Mata Atlântica? Não! As características são semelhantes porque elas têm uns climas semelhantes, climas quentes e úmidos. Mas você não vai encontrar um pau-brasil na floresta amazônica como você não vai encontrar uma seringueira na Mata Atlântica. As espécies são diferentes, mas as características são semelhantes. Ok? Então nós temos dois grandes biomas florestais extremamente perguntados, que seria a floresta amazônica, que hoje é o que mais se fala, até mesmo pelo desmatamento que está ocorrendo, e da Mata Atlântica, do grande bioma florestal que foi bastante devastado. E aí nós temos outros dois que não deixam de ser importantes, super importantes, certo? Como, por exemplo, a Mata dos Pinhais ou Mata da Araucária. Também pode ser chamado de araucária, que é o nosso verdadeiro pinheiro, né? Aquele pinheirinho bem alto que abre uma copa, assim, ao contrário, que não tem nada a ver com o pinheiro de árvore de Natal que a gente está acostumado, né? De forma conífera, ok?
Ora, onde que aparece a Mata dos Pinhais ou Araucária? Aparece na região sul do Brasil. Quem conhece o sul sabe o que eu estou falando. Só de você chegar no sul, você vê que tem uma característica totalmente diferente do que a gente conhece. Porque o clima é diferente. Ora, Cerilza, qual é o clima do sul do Brasil? Você lembra? O clima do sul do Brasil é o clima subtropical. É o clima que você tem as 4 estações do ano mais bem definida. É o clima que você tem um inverno mais rigoroso, mais frio, certo? Então é uma vegetação que tem que se adaptar a essa variação climática, ok? E aí como que ela vai ser? Bem diferente das outras duas. Exemplo, ela não será densa fechada, ela é uma vegetação aberta, certo? Você tem as árvores mais esparsas. Então não é aquela coisa fechada, densa, que você olha aquela mata, aquela coisa mais aberta, tá? É uma vegetação considerada homogênea. Ah, quer dizer que ela é homogênea? Essas duas são heterogêneas. Essa é homogênea. Ah, quer dizer que só tem uma espécie? Não, ela tem uma variedade de espécies, mas ela não tem uma diversidade de espécies tão grande como uma floresta amazônica, uma mata atlântica. O grande exemplo aqui, ó, é o famoso pinheiro do Paraná, que nada mais é do que o pinhal ou a araucária. Então, quando você fala pinheiro do Paraná ou araucária, é a mesma coisa. É a árvore mais típica dessa mata, ok? E é uma vegetação que as folhas, como elas são pinheiros, as folhas são bem compridinhas, assim, ó, parecem umas agulhinhas. Por isso que ela recebe um nome, que eu já expliquei para vocês, chamada de aciculifoliada. Foliada, folha, aciculi, folha em forma de agulha. Folha típica de pinheiro, aquela coisinha compridinha, assim, durinha, certo? Porque é uma folha que se adapta a baixa temperatura. Então, no caso, pessoal, a mata da araucária, ela é totalmente contrária das outras duas florestas brasileiras, a amazônica e a mata atlântica. Uma vegetação bastante devastada, apesar das pessoas quase não falarem, mas é uma vegetação que boa parte dela originalmente não existe mais, tá? E o desmatamento dessa mata, ela ocorre desde praticamente o final do século XIX, com a ocupação dos imigrantes na região. Tranquilo? E aí, a última mata, né, ou formação florestal do Brasil, é a Mata dos Cocais. Então, lógico, quando você fala em cocais, automaticamente você lembra de coco. E quando você fala em coco, as pessoas falam, ah, eu lembro de... O pessoal fala coqueiro, né? Na verdade, são as palmeiras, são as palmáceas. Ora, essa vegetação, pessoal, primeiro, ela aparece aonde? Ela aparece principalmente no estado do Maranhão e no estado do Piauí, lá na região Nordeste. E é uma vegetação que ela vai estar entre floresta amazônica, cerrado e caatinga. Por isso que ela é chamada de vegetação de transição. Inclusive vai estar na transição de um clima equatorial para um clima tropical, para um clima semiárido. Então ela está no meio das 3 características, então ela é uma grande estação de transição. E aí quando você fala em Mata dos Cocais, você vai lembrar das palmeiras, das chamadas palmáceas, certo? Com destaque para 2 palmeiras. O babaçu, que você extrai o óleo do babaçu, dos frutos do coquinho, da sementinha, você extrai o óleo do babaçu, inclusive já até caiu no Enem, tá? As chamadas quebradeiras de coco, que são as mulheres que ficam com os seus filhos quebrando esse coquinho, né? Coquinho dentro ali do babaçu, o dia inteiro para extrair a castanha, e dessa castanha, tá? Que você vai produzir o óleo, ok? E a mais importante, mais conhecida, que é a árvore chamada carnaúba, que você vai extrair a cera da carnaúba, das folhas da carnaúba, ok? Então, quando você fala extração de babaçu e carnaúba, você está falando da Mata dos Cocais. E como você extrai
os produtos dessa planta, ela vai ser extremamente importante para o extrativismo vegetal. Ou seja, eu dependo da preservação da mata para eu extrair esses produtos, ok? Então aqui nós falamos das 4 grandes matas e florestas brasileiras. Floresta amazônica, Mata Atlântica, que são as 2 mais destacadas, Mata dos Pinhais ou Araucária e a Mata dos Cocais, ok? Um segundinho para você fazer um print aí da sua tela ou dar um pause aí para você copiar, certo? Para você depois copiar e eu já volto. Copiando, copiando, vamos lá, copiando, copiando, deu um print, deu um pause, ok? Então, a gente vai parar por aqui, certo? E a gente vai voltar na próxima aula, na aula número 7, com as outras formações vegetais, só que agora vamos falar de vegetações arbustivas, herbáceas e complexas. Fica comigo na próxima aula, te aguardo. Beijão, tchau, tchau!